Muito boa tarde, bem-vindos a este webinar do SEN na área do Ensino Superior, Cultura e Ciência. E este webinar tem por objetivo apresentar-vos as medidas que este grupo fez como nossa proposta e nossa contribuição para o documento do PSD para a utilização dos fundos europeus, dos fundos estruturais. Nós estamos a considerar em conjunto tanto os fundos contidos no Orçamento Europeu que tem um período de 21 a 27, como para o Plano de Recuperação e Resiliência, portanto com um espaço mais curto, um espaço temporal mais curto, de 21 a 26 e mais dedicado aos setores que sofreram com a crise Covid e à recuperação económica do país. O SEN desta área reúne um conjunto vasto de políticas: o ensino superior, a ciência, a inovação, a sociedade digital e a inteligência artificial e a cultura. É uma combinação virtuosa porque as novas tendências mostram-nos que a cultura e a criatividade está cada vez mais relacionada com as novas tecnologias, a inovação e a criatividade são cada vez mais duas faces da mesma moeda e, portanto, faz todo o sentido este conjunto de áreas e assim trabalhamos tanto na área das políticas como na área dos financiamentos e os financiamentos necessários para pôr em prática as políticas que temos estado, as políticas públicas que temos estado a desenvolver deste grupo. Eu começava por aproveitar para agradecer a todos que colaboraram, foram muitas dezenas de pessoas que colaboraram neste trabalho por todo o país, e além da coordenação nacional, que é feita por mim, pelo deputado Luís Leite Ramos e pela professora Maria do Céu Patrão Neves. Tivemos muitas pessoas a trabalhar, como eu disse, ou através das distritais ou diretamente connosco na estrutura nacional. Mas gostaria de destacar um número de pessoas que mais se dedicaram a isto e nos ajudaram neste trabalho, e começava pela professora Margarida Mano, o José Ferreira Gomes, o Sebastião Feio de Azevedo, o Amaral Lopes com uma contribuição muito significativa na área da cultura, e o Gonçalo Carriço e o Pedro Barbosa na área do digital e da inteligência artificial. Ora, deste trabalho em relação aos fundos europeus, nós estamos a propor quatro subprogramas. Um subprograma para a ciência e o ensino superior, e vou já dizer o valor, o valor global que o PSD gostaria de dedicar, se fosse governo, a esta área, tanto considerando o plano de recuperação económica como os fundos europeus, era um valor de 1.200 milhões de euros. Para a inovação para o desenvolvimento, 900, para a cultura e criatividade 850 e para a sociedade digital e a inteligência artificial 1.100 milhões de euros. Gostaria de realçar, antes de começar, eu vou apresentar a ciência, o ensino superior e a inovação, depois os meus colegas de painel apresentarão os dois outros programas, mas antes de começar gostaria de realçar o que eu considero a maior diferença do que estamos aqui a propor em relação às propostas do Governo e que estão em consulta pública. E a principal diferença é a existência de um programa dedicado ao ensino superior e à ciência, a ciência mais fundamental e ligada à parte académica, como eu irei detalhar um pouco, e de um programa para a cultura e criatividade. Portanto, estas distinguem-nos muito, dois pontos que nos distinguem muito da proposta do Governo e que eu gostaria de realçar aqui e que ainda temos esperança que estas ideias sejam
absorvidas pelo governo nesta fase de consulta pública em questão. Portanto, eu iria começar porque nós desenhámos os indicadores que queríamos para cada uma das áreas, concentramos em indicadores-chave, não fizemos muitos indicadores, e para estas duas áreas, portanto a ciência, ensino superior e inovação, escolhemos essencialmente 3 indicadores que consideramos o mais importante. Um é o atingir o valor de investimento, e em vez de separarmos o valor de investimento em ensino superior, ciência, inovação e digital, consideramos um bolo de toda a área do conhecimento, portanto, ensino superior, ciência, inovação e sociedade de informação, investimento público e privado. O nosso objetivo é que Portugal atinja os 5% do PIB até 2030, que está de acordo com o que geralmente é proposto a nível até europeu, dos 3% para a ciência e inovação e sociedade digital, e os 2% para o ensino superior. O outro indicador é duplicar o número de alunos que conseguem alojamento em residência estudantil. Nós temos cerca de 12% a 13%, portanto ir para a ordem dos 25%. E o terceiro, que para nós é um indicador muito importante e que mostra a fragilidade da economia nacional, o valor que temos hoje. Nós temos 4%, só 4% dos doutorados portugueses estão em empresas, e daqui tira-se muitas outras conclusões para a fragilidade do nosso tecido empresarial e nosso tecido produtivo. Ora, a média europeia é 35%, e há países, nomeadamente, não precisamos de ir muito longe, a Bélgica, a parte de Flamenga da Bélgica, que têm valores até superiores a este valor, e tudo, depois o que acontece quando se vê onde são produzidas as vacinas, a quantidade de exportação e de pequenas e médias empresas altamente muito bem sucedidas, são um pouco consequência disto, e portanto nós temos aqui não como meta, mas como grande objetivo, aproximar-nos da média europeia e portanto criar toda uma nova forma das nossas empresas estarem e se relacionarem com o desenvolvimento tecnológico, com a ciência, com a inovação. Muito rapidamente, olhando para os programas do ensino superior e ciência, portanto temos um programa para o ensino superior e ciência. Nós estamos a propor aqui um programa que é preparar para o mundo em mudança, portanto somos da opinião que as nossas instituições de ensino superior precisam se adaptar, algumas já o estão a fazer, para os desafios de hoje e da amanhã, em termos da digitalização, portanto, as competências digitais e transversais, a promoção de atividades integradoras, uma formação muito mais holística, e para fazer esta reforma é preciso espaço, é preciso laboratórios, salas de aulas equipadas tecnologicamente, boas condições de vivência para a comunidade académica, instalações no campus com condições para que haja esta nova forma de estar no ensino superior. E, portanto, no ensino superior, enquanto programas anteriores como o PRODEP e a Ciência e Inovação existiram muito a novos edifícios, aqui apontávamos muito para a recuperação e remodelação dos edifícios existentes, adaptando-os a estas novas realidades, esta nova realidade. Depois temos um pouco relacionado com isto, um programa que para nós tem sempre uma bandeira nos governos PSD, e se voltarmos a ser governo, quando voltarmos, teremos uma grande ênfase no reequipamento científico. Portugal teve 2 programas de reequipamento científico, ambos em governos PSD.
o primeiro, o Programa Ciência, que equipou Portugal pela primeira vez cientificamente, e o segundo, estava eu no governo, em 2004, fizemos um upgrade desse equipamento científico. Ora, o último equipamento científico financiado pelo Estado foi com certa dimensão, não é aquele equipamento que é financiado por projetos, data de 2004, portanto quase há 20 anos, está completamente obsoleto, portanto é importante termos um novo programa de reequipamento científico, e esta é uma das áreas, uma das sugestões que fazemos com muita força para que o atual governo considere. Depois temos medidas para o alargar, diversificar e flexibilizar o acesso ao ensino superior, muito relacionado com o apoio ao ensino de índole profissional, à captação de novos públicos, e temos um conjunto de medidas para a promoção da coesão social e da coesão territorial. Para já, oferta de alojamento estudantil, portanto as residências de estudantes, privilegiando também a remodelação e não a construção de novos edifícios, mas uma diferença, o governo também tem estas medidas, mas uma grande diferença aqui é que as medidas do governo se assentam essencialmente nos empréstimos. Nós aqui víamos devido à grande imensa importância desta medida, que poderia também parte ser a fundo perdido, quando isso facilitasse a rapidez com que esta oferta seria dada. Consideramos também alguns financiamentos às instituições de ensino superior em relação a critérios de discriminação positiva, no sentido de aumentar a igualdade de oportunidades e o papel de elevador social do ensino superior, que tem diminuído nos últimos anos. Portanto, promoção de grupos subrepresentados na universidade, seja eles a nível geograficamente, a origem geográfica dos alunos. Está aprovado, por exemplo, nas universidades e nos politécnicos de Lisboa, a maior parte dos estudantes são de Lisboa, portanto também está aprovado que se repete muito o perfil da família. Vai para o técnico muitas pessoas que os pais também passaram no técnico, portanto temos que, no fundo, tentar abrir este ciclo e tentar promover uma maior diversidade nas nossas instituições de ensino superior. Estes programas como este já foram testados em França, noutros programas, com algum sucesso, por exemplo, na Grandes Écoles, e eu penso que seria um programa importante para a coesão, para aumentar a coesão social. Na coesão territorial, o reforço de programas como o Erasmus mais interior, que também foi uma sugestão nossa e que felizmente o atual governo implementou, e muito bem, e pensamos que é importante programas e promover consórcios a nível regional e acordos e consórcios de instituições de ensino superior com as suas congêneres internacionais, também ao nível do ensino. E, portanto, aquilo que chamamos o ensino superior sem fronteiras. Na inovação, como eu já disse, um dos nossos grandes objetivos é tanto os programas de doutoramento em ambiente empresarial, como e principalmente a inserção de doutorados no tecido empresarial, mas enquadrados num programa de desenvolvimento da empresa, e portanto será um dos grandes objetivos. Também a participação das empresas em consórcios de investigação e desenvolvimento, o reforço dos clusters e dos consórcios já existentes, e a criação de novos consórcios, caso se justifique. Uma outra área que nós pensamos que é importante, portanto, nós estamos aqui
muito a pensar o que é que o plano de recuperação económica dos fundos europeus podem ajudar o setor, mas há uma outra vertente muito importante, que é o que é que o setor pode ajudar todos os outros setores. E, portanto, gostaríamos de ver as nossas instituições de ensino superior envolvidas nos programas de formação que vai ser necessário fazer, nomeadamente as competências básicas da população a nível digital, que é um objetivo, isso também é uma área que é comum também à proposta do Governo. É necessário formarmos e darmos competências digitais à população, e isso pode ser uma tarefa em que os nossos universidades e institutos politécnicos se podem envolver. Mas além da área digital, há muitas outras áreas em que a requalificação, que é tão importante neste momento, e há setores que foram muito afetados e poderá haver a necessidade de requalificar esses setores. Há exemplos muito bem-sucedidos, nomeadamente a Irlanda está a requalificar, está a usar os seus institutos de ensino superior para requalificar a população que terá ficado desempregada ou quer mudar de setor, para as áreas da indústria farmacêutica, para promover e ter mão de obra suficiente para uma área que quer cada vez mais ser uma das bandeiras, neste caso da Irlanda. Portanto, ter as nossas instituições de ensino superior envolvidas nesta requalificação é um dos grandes objetivos. Portanto, estas são as grandes áreas que nós temos na inovação, no ensino superior e na ciência, e agora passava então a palavra à Maria do Céu Patrão Neves para nos apresentar a sociedade digital e a inteligência artificial. Muito obrigada. Muito obrigada, eurodeputada Graça Carvalho. É com muito gosto que eu estou aqui convosco para, de uma forma muito sumária, apresentar aquilo que o PSD tem hoje como proposta efetiva no seu programa estratégico relativamente à sociedade digital. Poder-se-á pensar que o facto de haver um capítulo específico sobre sociedade digital não traz verdadeiramente nenhuma novidade ao programa estratégico, porque afinal é hoje um tema verdadeiramente incontornável e já não se coloca hoje como uma opção, mas antes como um imperativo urgente de desenvolvimento social e de competitividade económica. Aliás, por isso não surpreende que outras forças políticas tenham também apresentado medidas nesta área para além do próprio governo. Aquilo que diferencia a nossa proposta das demais é, sobretudo, a sua estratégia de implementação. E a 3 níveis diferentes. Primeiro, pelo seu alcance, numa amplitude da diversidade que está coberta pelas nossas propostas. Segundo, pela sua coerência, numa articulação entre todas as vertentes enunciadas. E, terceiro, pelo impacto previsto, num efeito multiplicador das ações a desenvolver. Pretende-se, de facto, conseguir criar, gerar capacidade reformista a nível estrutural, proporcionando também investimentos reprodutivos, porque afinal nós sabemos perfeitamente que o importante não é apenas saber gastar, mas, sobretudo, saber rentabilizar aquilo que é colocado à nossa disposição. E se me permitirem, para apresentar de uma forma muito rápida aquilo que é o programa, peço desculpa, aquilo que era muito rápido pode às vezes tornar-se um pouco mais lento. Dizia eu, apresentar de uma forma muito rápida e integrada também aquilo que são as propostas do PSD para a sociedade digital. Eu adotaria um sistema de coordenadas, começando, obviamente, pela ordenada, este eixo de intervenção, este primeiro eixo de intervenção vertical, dinâmico e profundamente centrado nas pessoas. Nas pessoas no plano individual, mas atingindo todas as pessoas, toda a população portuguesa.
E aqui neste eixo nós encontramos medidas muito concretas ao nível da educação, cobrindo desde o básico até ao universitário, por isso cobrindo toda a população estudantil, com cursos de nível diferenciado, básico, intermédio, avançado, recorrendo também a métodos plurais, o presencial, o online e mesmo o híbrido, e sempre com um enfoque bastante grande em áreas como a informática, a engenharia de computadores, telecomunicações, inteligência artificial, robótica. Este eixo, esta vertente da educação exige a sua complementaridade na formação. E a formação, estamos a falar de formação, estamos a falar de reconversão, de requalificação de profissionais, um pouco como já foi referido anteriormente, e aqui com algumas medidas, nomeadamente de incentivo, como são os vouchers para competências digitais, incentivos para que as pessoas realmente de todas as idades e de todas as áreas possam aderir à obtenção de competências digitais. Recorrendo aqui também a outra medida que se propõe aos voluntários digitais, uma medida a lançar pela Comissão Europeia e que Portugal deve adotar também, uma vez que teríamos assim jovens que têm uma apetência natural para estas áreas e que poderão oferecer o seu trabalho e as suas habilidades a este nível para uma população mais velha ser também integrada nesta nova linguagem que é verdadeiramente o digital. Combinando a vertente educação com a vertente formação, aquilo que resultará efetivamente é um aumento no número de profissionais com formação digital. Estas duas vertentes não estariam completas se não tivessem também a dimensão de investigação, que está bastante ausente por parte de outras propostas, e de facto ela é absolutamente essencial, porque não basta a Portugal ser receptáculo do que está feito fora, e já não é mau o ser receptáculo e manter-se atualizado, mas é importante também que seja um participante ativo e que tenha capacidade instalada para tomar também iniciativas e iniciativas que sejam adaptadas às necessidades do próprio país. Ora, isso só se faz se se investir efetivamente também na vertente da investigação, nomeadamente com propostas como aquelas que são feitas pelo PSD, de criação de hubs, de polos de inovação digital, em que certamente a já referida parceria entre empresas e universidades se deverá estreitar, e também a partir da investigação do acesso a redes europeias e não só, que nos permitam ter um papel cada vez mais relevante nesta área. Passamos rapidamente ao outro eixo, o eixo das abscissas e da abscissa, e temos aqui neste segundo eixo de intervenção horizontal, verdadeiramente transversal a todas as atividades sociais, percorrendo todos os setores produtivos e também a administração pública. E aqui encontramos propostas muito concretas para a transformação digital das PMEs, reforçando uma interface com as instituições de ensino superior, que, como já foi aqui referido, é ainda em Portugal verdadeiramente insuficiente, através de cursos básicos para empresas, mas também outro tipo de cursos que vão sobretudo ao encontro, que sejam desenhados para ir ao encontro das necessidades de cada empresa, do público-alvo, dos objetivos que são tomados como prioritários. A este nível ainda a promoção do comércio eletrónico, de forma não só a potencializar a economia das empresas, mas também a beneficiar os cidadãos no acesso a bens que pretendam adquirir, e acrescentaríamos ainda a possibilidade de criação de oficinas de fabricação, as Fab Labs, que são fundamentais porque se destinam à resolução de problemas locais, regionais. Por isso nós precisamos aqui de competência instalada, que vem muito por via também da investigação, para ser capaz de enfrentar problemas diferenciados e dar respostas positivas a esses mesmos problemas. O programa PME Digital,
verdadeiramente coordenado para apoiar essa transformação digital, através da adoção de tecnologias de inteligência artificial nos vários setores da sociedade, passando pela indústria, turismo, serviços, comércio, também o domínio do cultural e da criatividade. A administração pública precisa também muito de uma transformação digital, de forma a criar um clima, um ambiente, uma cultura organizacional e colaborativa, participativa, uma melhor relação entre os cidadãos e o Estado. E realmente temos propostas muito concretas de, nomeadamente, chegarmos a 90% dos serviços em digital até ao ano de 2030. Um aspecto às vezes não descurado é o da economia de dados. Os dados são hoje o bem mais precioso que possuímos e no respeito estrito dos requisitos éticos e jurídicos para a proteção dos dados, importa rentabilizar, explorar estes dados, quer para bem das empresas, quer mesmo para o serviço aos cidadãos. E toda esta atividade que está proposta na sociedade digital elaborada pelo PSD, importa criar aqui um perímetro de segurança, porque de facto é urgente que empresas, cidadãos, toda a população portuguesa sinta que esta nova realidade que é o digital está efetivamente protegida. E para tal será necessário trabalhar em duas vertentes essenciais e complementares. Uma primeira que tem a ver com a alfabetização em cibersegurança, através de cursos de formação específicos nesta área, mas simultaneamente desenvolver serviços e sistemas de cibersegurança que suscitem a confiança de todos os setores e da população em geral. Gostaria, por fim, de destacar também um aspecto que não é de menor importância, é que com todo este programa verdadeiramente articulado, não apenas potencializamos cada uma das iniciativas aqui propostas, mas ganhamos também grande impacto em algumas externalidades. E eu aqui referia, a título de exemplo, a possibilidade de contributo muito significativo ao nível do desenvolvimento local e regional, com um forte impacto também para a coesão territorial. Eu diria mesmo que nunca na nossa história tivemos um instrumento tão poderoso para conseguirmos realizar a tão ambicionada coesão territorial, e por isso esse tem que ser um objetivo primordial. Um outro aspecto relacionado com o anterior, a redistribuição demográfica no país, com o repovoamento do interior, o aliviar a pressão urbanística no litoral. Por sua vez, estas medidas vão ter também impacto no plano ambiental. E ainda apenas a nível de exemplo, um outro aspecto que eu acho que é muito relevante é o impacto que terá, o impacto positivo que terá numa população jovem que não estuda, que não trabalha, abandonou precocemente os estudos, ainda não encontrou o seu espaço de trabalho, mas sente uma atração muito forte por este mundo digital. E eles poderão ser realmente cidadãos muito úteis para esta transformação digital que se coloca a nós todos como desafio e que o PSD considera como absolutamente vital para a transformação de Portugal. Esta transformação vai se verificar também no plano da cultura e da criatividade. Eu passaria aqui a palavra ao deputado Luís Leite Ramos, precisamente para nos falar sobre este setor também. Muito obrigado, boa tarde a todas e a todas, um cumprimento especial à Maria da Graça e à Maria do Céu. Dizer-vos que, muito brevemente, as propostas que o PSD apresenta no domínio da cultura e criatividade tiveram hoje uma primeira apresentação aqui no Parlamento pelos colegas Paulo Rios de Oliveira, pela Filipa Roseta e pela Fernanda Belês, que já anunciaram alguns princípios fundamentais. O primeiro é que, no mínimo, 2% do plano de recuperação e resiliência deviam ser alocados
à cultura. E, ao mesmo tempo, manifestaram um conjunto de intenções por parte do PSD, no sentido de fazer aquilo que o Governo não tem feito ao longo dos últimos meses, que é, perante esta situação crítica da pandemia e da crise pandémica associada, que teve um impacto enorme no setor da cultura, o Governo tem, infelizmente, fechado as portas, fechado os ouvidos e tem-se mostrado incapaz de dialogar, de ouvir, de construir com os agentes culturais um plano de recuperação e relançamento da cultura que tão importante e fundamental é para o nosso país e, sobretudo, para o futuro que todos queremos construir. Dizer-vos também que esta proposta tem 3 pontos do nosso ponto de vista que são essenciais. Um primeiro é que a cultura não pode ficar arredada da transição digital, que vai ser um dos grandes desafios da próxima década na Europa, no mundo e em particular em Portugal. A cultura tem que estar dentro, tem que contar, tem que fazer parte desta revolução e a interação entre a tecnologia e a inovação tem que estar diretamente associadas às atividades, aos setores, aos agentes culturais. Para nós é um dos pilares essenciais. Um outro pilar transversal aos vários temas da educação, do ensino superior, da ciência, tem a ver com a igualdade de oportunidades. A cultura não pode ser um domínio, um setor, um bem que só é servido a alguns privilegiados nas grandes áreas metropolitanas, nas cidades que têm uma dinâmica própria. A abertura da cultura como fator de coesão social e territorial é para nós também um pilar essencial, aliás, como foi dito, quer pela Maria da Graça, quer pela Maria do Céu, relativamente às outras dimensões. E a terceira dimensão tem a ver com o valor económico da cultura. Nós, de uma forma completamente descomplexada, mas também muito realista, nós temos que entender que a cultura gera valor, que a cultura gera emprego, que a cultura gera, sobretudo, um potencial de internacionalização, de captação, de dinamização económica que não pode ser desperdiçado. E as propostas do PSD vão muito nesta também dimensão e, portanto, são estes 3 pilares que, de alguma forma, reúnem o conjunto de intervenções que nós nos propomos. Em termos de objetivos mais específicos, naturalmente que esta interação entre tecnologia, inovação e os setores culturais e criativos é essencial. Mas a promoção da cultura e da criatividade nos vários domínios, nos vários níveis de ensino, nos vários setores da sociedade, a sua valorização económica, a atração e a criação de novos públicos, como dizia, para que a cultura não seja uma espécie de feudo ou um domínio muito fechado, mas seja realmente algo que contribui para toda a sociedade, para esta coesão social e territorial fundamentais. Também do ponto de vista das oportunidades económicas que a cultura gera, produz e cria, nomeadamente no apoio à internacionalização dos vários setores culturais e criativos, no reforço dos apoios à presença de obras e artistas nas diferentes iniciativas. O PSD tem um conjunto de propostas, ou se quiserem, de medidas temáticas que procuram dar voz e corpo a estes objetivos e a esta ambição mais global. A primeira, como dizia, o apoio à valorização económica das atividades culturais, naturalmente que é uma dimensão importante, a valorização da língua portuguesa na cultura e na ciência, nomeadamente na cooperação com os PALOP. A língua portuguesa é um capital que tem um valor incalculável numa perspectiva de globalização, de potenciar outras atividades, outros setores da economia e da sociedade portuguesa. Nós temos na língua um dos vetores mais importantes da nossa internacionalização e afirmação no mundo e não podemos de modo algum desperdiçar este capital, este fator. Depois, o apoio ao ensino e à formação no domínio artístico. Infelizmente, depois do esforço que foi feito ao longo dos vários anos e de vários governos, é bom sinalizá-lo, este governo tem tido uma menor atenção e um menor apoio ao ensino artístico, deixando de fora muitos alunos, excluindo muitas escolas, cortando até nos poucos apoios que mesmo nos tempos mais difíceis da Troika foi possível manter. Nós propomos infraestruturas e equipamentos no âmbito, por exemplo, do Plano de Recuperação e Resiliência, mas também a criação de bolsas e de programas de intercâmbio. É fundamental continuar este esforço em nome exatamente desta igualdade de oportunidades, mas sobretudo de enriquecimento da cultura e dos jovens portugueses.
o apoio à inserção nos currículos académicos de diversas áreas de experiências artísticas e culturais. A dimensão artística e cultural é fundamental em todas as áreas de formação e a todos os níveis, aliás, como já foi referido. As questões da digitalização, quer em termos do património museológico, quer em termos do próprio património musical, das obras literárias, enfim, a digitalização é um instrumento fundamental para valorizar este património, a nossa identidade cultural e nacional, mas também para permitir que outros possam usufruir dela, quer no país, quer lá fora. É essencial este esforço de digitalização. O apoio à captação de novos públicos, nomeadamente no cinema, é uma das medidas que está no nosso programa e que, através da criação de festivais e de articulação com comunidades e diferentes níveis e diferentes territórios, de algum modo valorizar o cinema português e esta importante forma artística. O apoio à cultura popular, o apoio ao empreendedorismo para a valorização do artesanato e de outras atividades culturais é também essencial. Este conjunto de medidas, sem ser exaustivo, procura colocar a tónica exatamente naquilo que eu dizia no início. E para este esforço, nós consideramos que 850 milhões, que representarão, grosso modo, no mínimo 2% daquele que vai ser o esforço ou a alocação financeira que o país vai ter nos próximos anos, devem ser colocados à cultura, mas admitimos poder ir mais longe em função das informações que, por exemplo, ainda não temos sobre o quadro plurianual e a forma como se pretende alocar as diferentes verbas. Uma coisa é certa, a cultura é fundamental para a construção do futuro que todos queremos para Portugal nas próximas décadas e seria uma pena e uma desculpa injustificada se a cultura não tivesse o lugar que tem direito e que merece, quer no plano de recuperação e resiliência, quer nos vários instrumentos e mecanismos que Portugal, com o apoio da Europa, terá ao seu dispor para construir esta década e chegarmos em 2030 e termos realmente um país diferente daquele que temos hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Nós temos pelo menos um comentário. Não sei se no meu Facebook estou a ver alguns comentários, mas há aqui um que me parece bastante interessante e que podíamos debater um pouco para acabar, antes de acabar esta sessão, que vem do Pedro Guimarães, e que se prende, o comentário é longo, eu não vou ler tudo, mas eu vou tentar resumir e espero ser fiel ao princípio, portanto, que diz que não é de equipamento e de edifícios que nós necessitamos de uma nova cultura, de um novo modelo de universidade, muito diferente do que é hoje, que já existe na Alemanha e no mundo anglo-saxónico, muito deixando o papel e lápis e passando para a tecnologia. Precisamos de mais engenheiros, precisamos de uma cultura do fazer, e que este modelo antiquado é muito devido à endogamia da seleção dos professores no sistema universitário e no sistema de ensino superior nacional. Não sei se algum de vós quer começar, eu depois também posso de comentar este comentário. Nós temos no nosso programa uma série de áreas exatamente chamando a atenção e incentivando o ensino profissional, o ensino experimental, tanto na inteligência artificial como no acesso ao ensino superior, privilegiando a passagem do ensino profissional para o ensino mais tradicional, mas com uma vertente muito do saber fazer, e damos uma grande prioridade a tudo o que é tecnologia, ciência, engenharia, em todo o nosso programa. Claro que este documento não é um documento de políticas de ensino superior, é um documento de financiamento,
Nós temos um outro documento que já foi publicado até em um livro sobre políticas de ensino superior e exatamente aí propomos uma modernização do sistema e das condições de funcionamento, nomeadamente o estatuto da carreira docente, das autonomias universitárias e, portanto, propomos todo um novo modelo para o ensino superior em Portugal. Este documento e o que nós apresentámos aqui hoje é mais vocacionado para os fundos europeus e para o que é preciso, o que é que o setor pode beneficiar dos fundos que estão à nossa disposição, à disposição de Portugal, para os próximos anos. Mas eu não sei se Maria do Céu ou o Luís também querem fazer um comentário sobre esta pessoa que nos está a seguir, sobre o Pedro Guimarães que nos está a seguir no Facebook. Se quer então aqui a palavra, eu penso que o essencial já foi dito pela eurodeputada Maria da Graça Carvalho. Eu acrescentaria apenas a nível de quase observação geral, é que o conjunto de medidas que o PSD tem na obra que já foi editada anteriormente e também nas propostas muito concretas para o financiamento que agora vamos receber, são convergentes na concepção de cada universitário como pessoa e como cidadão. Por isso, importa desenvolver as competências de cada uma das pessoas para a sua realização própria e importa também organizar o ensino de tal forma que cada pessoa se torne um cidadão produtivo na sua comunidade. Quer dizer, este é o grande objetivo. A universidade como um espaço agradável, cativante, e que a pessoa possa efetivamente realizar-se e possa desenvolver projetos de uma forma autónoma, criativa. O fazer é importante, o termos engenheiros é importante, mas eu aqui, quase passando a palavra daqui a pouco também ao deputado Luís Leite Ramos, eu diria que além do fazer nós temos o perceber para que é que fazemos, porque precisamos de planear, precisamos de estratégias de transformação e que precisam de ser realizadas, mas precisam de planeamento e precisam também de pensamento. A cultura e o espaço humanístico é também contextualizador da revolução digital, da revolução da ação através daquilo que é a transformação efetiva das sociedades e dizia que para além de engenheiros, precisamos de pessoas que pensem. Por isso, o projeto do PSD tem os dois pilares, não apenas o fazer, mas também o pensar. Não apenas o passar a informação, mas o ser criativo e desenvolver um trabalho autónomo. Passar da escola como espaço agradável de realização para a sociedade como espaço efetivo de transformação. E são estas articulações que às vezes são difíceis de realizar. Nós assistimos a várias propostas que parecem fabulosas quando autonomamente consideradas, mas esta visão de conjunto e esta capacidade de potencializar cada uma das vertentes em que se investe falha muitas vezes. E é nesse sentido é que por vezes se gasta muito em pouco e ficamos muito tal e qual. E é aqui é que o programa do PSD faz efetivamente a diferença. É nesta visão holística da transformação do cidadão e da sociedade. Sim, eu subscrevo inteiramente o que disse a Maria da Graça e a Maria do Céu. Este programa é um programa que, do nosso ponto de vista, tem um grande desafio. É como é que nós podemos colocar o ensino superior, a ciência e a inovação ao serviço da recuperação do país e do seu desenvolvimento, do seu crescimento económico. E, portanto, tem uma dimensão muito instrumental. Mas este aspecto instrumental está alicerçado numa visão, como dizia a Maria do Céu, mais holística, mais global. E se tiverem a maçada de ler as várias propostas, compreenderão que há essa preocupação. A ideia é realmente ajudar também a transformar a própria universidade naquele que é o seu papel na sociedade
e porventura também na sua reflexão interna, como diz a Maria da Graça. É verdade que há aqui um outro debate, enfim, muito mais porventura delicado, entre aspas, porque é sempre difícil discutir estas coisas, sobretudo quando elas pressupõem grandes mudanças e grandes revoluções, da forma como ensinamos, da forma como a própria universidade está organizada, da forma como a própria universidade faz, no fundo, o seu percurso, mas esta ideia de alargar, no fundo, o espaço de recrutamento, de criar uma universidade muito mais flexível, que vai ensinar muito mais ao longo da vida, e não naquele modelo mais clássico em que os jovens entram com 18 ou 19 anos na universidade, saem aos 24 e depois nunca mais, ou aos 22 e nunca mais lá voltam. Quer dizer, há desafios importantíssimos que é preciso repensar, porque o mundo mudou, o mundo continua a mudar, os conhecimentos e as competências precisam de ser, agora de uma forma se calhar mais contínua ao longo da vida. As universidades têm que estar preparadas, os próprios caminhos, o ensino profissional, como dizia a Maria da Graça, era muitas vezes entendido como uma espécie de caminho que fugia da universidade. Se calhar é uma passagem que depois deve convergir para a própria universidade. Enfim, a formação de competências para adultos e para outro tipo de qualificações, tudo isso é muito importante. E acho que merece de ser discutido e nós temos que ter esse debate. Neste em concreto, como sublinharam as duas, a preocupação do PSD é que esta oportunidade, chamem-lhe o que quiser, bazuca, vitamina, outra coisa qualquer, não vai ser uma oportunidade perdida. E eu acho que, quer no domínio da ciência, do ensino superior, da inovação, quer nos outros domínios, a grande preocupação que nós temos tido é dizer: nós não podemos desperdiçar esta oportunidade e ela tem que ser utilizada para que o país possa realmente sair melhor desta crise, possa realmente transformar-se, modernizar-se, criar as rupturas e as revoluções, entre aspas, que são necessárias para sermos um país mais justo, um país mais competitivo e um país muito mais autónomo e independente de outro tipo de forças externas, seja ela os mercados financeiros, sejam a própria economia. E acho que, desse ponto de vista, o nosso contributo, nós só temos que estar orgulhosos com aqueles que nos ajudaram a fazer este trabalho, e em particular a Maria da Graça, que coordenou brilhantemente toda esta operação. Muito obrigada, Luís e Maria do Céu. Nós temos aqui um outro comentário da Karina Rodrigues sobre o ensino profissional, a dizer que precisa de ser bastante melhorado e fala-nos do sistema alemão, e eu gostaria de... os cursos profissionais que existem na Alemanha e que alavancam a indústria e outros setores, e gostaria de dizer que foi exatamente nas nossas propostas do ensino profissional, olhámos muito para o sistema alemão e temos em detalhe esse percurso e muito inspirado no sistema alemão. Eu convidava a quem nos está a seguir e todos os interessados nesta área a consultarem as propostas que nós temos, estão no site do CERN, da área do ensino superior, cultura e ciência. Temos não só o livro de que a Maria do Céu falou, que se chama Conhecimento e Inovação em prol da Estratégia para o Futuro, em que tem as políticas, e depois está o documento global do PSD para o uso dos fundos regionais, e em que há um capítulo que por acaso está também a educação não superior, tem a educação não superior, portanto a responsabilidade do professor David Justino, e tem toda esta nossa área do ensino superior, ciência, inovação, o digital e a cultura. E portanto está contido nesse documento maior que cobre todas as áreas. De qualquer modo, de qualquer sugestão, o site do CEN tem também uma área em que se pode enviar sugestões, perguntas, sugestões de contribuição, ou se estiverem interessados em colaborar nos nossos grupos de trabalho. Existem grupos de trabalho a nível das distritais, as duas principais mais ativas, a de Lisboa e do Porto, mais ativas nestas áreas, mas ou em relação ao Grupo Nacional, portanto serão muito bem-vindos e nós acolheremos com todo o grado as sugestões que nos quiserem fazer.
Queria terminar por agradecer à Maria do Céu, a Patrão Neves, ao Luís Leite Ramos, estarem aqui tão bem presentes a explicar o nosso programa, e agradecer a todos os que nos seguiram e quem pôs questões, comentários, e que nos esteve a seguir remotamente. Muito obrigada a todos e muito boa noite.